Se hoje o seu corpo chegou cansado, mas a sua mente ainda continua correndo atrás de contas, prazos, decisões e preocupações com o futuro, este momento foi feito para você. Talvez o que esteja pesando em você não seja apenas o cansaço do dia, mas aquela sensação silenciosa de estar tentando demais e mesmo assim não ver a vida financeira fluir como gostaria. E quando isso acontece por muitos dias seguidos, até descansar parece difícil. Por isso, antes de qualquer coisa, permita-se receber este instante como um abrigo. Você não precisa resolver tudo agora. Você não precisa provar nada nesta noite. Basta ficar aqui, respirar com calma e deixar que esta mensagem acompanhe você suavemente. E se em algum momento sentir no coração, aproveite para curtir este vídeo, deixar seu comentário e se inscrever no canal, como quem escolhe permanecer perto de palavras que fortalecem, acalmam e ajudam a construir uma nova realidade por dentro. Nesta noite, a tela ficará escura para ajudar sua mente a se recolher, seu corpo a relaxar e sua atenção a se voltar para aquilo que realmente importa. Nada aqui exige esforço, nada aqui pede pressa. Mesmo que o sono chegue antes do final, tudo continua agindo. Seu interior continua ouvindo. Sua mente continua reorganizando o que precisa ser fortalecido. Seu coração continua se abrindo para uma relação mais leve, mais firme e mais constante com o dinheiro, com as oportunidades e com a vida. Talvez você tenha passado tempo demais vivendo entre a cobrança e a esperança, entre o medo de faltar e a vontade sincera de prosperar. Talvez tenha desejado mais disciplina, mais foco, mais constância e ao mesmo tempo também tenha pedido que a sorte finalmente olhasse para você. E esta noite é justamente um encontro entre essas forças, não como luta, mas como alinhamento. A disciplina deixa de parecer peso, a sorte deixa de parecer acaso distante. Aos poucos, tudo dentro de você começa a se ajustar para que oportunidades encontrem espaço, para que escolhas mais inteligentes se tornem naturais e para que a prosperidade deixe de ser apenas um desejo e comece a parecer um caminho possível, seguro e merecido. Agora, apenas permaneça aqui. Você chegou ao lugar certo para desacelerar, soltar o peso do dia e permitir que sua mente noturna comece a criar um novo padrão de consistência, merecimento e abertura para receber. Nesta noite, este áudio existe para ajudar sua mente a entrar em um estado mais receptivo, mais estável e mais alinhado com uma nova forma de viver a prosperidade. Não se trata apenas de pensar em dinheiro de maneira positiva, nem de repetir frases vazias para tentar convencer seu coração de algo que ele ainda não sente. O propósito deste momento é mais profundo. É permitir que, enquanto você relaxa, seu mundo interior comece a se reorganizar para sustentar disciplina, constância, clareza e abertura para oportunidades reais. Porque prosperidade não cresce bem em terreno de medo constante. Prosperidade precisa de presença, direção, firmeza emocional e confiança suficiente para reconhecer o valor do que chega. Ao longo desta noite, você não precisa fazer esforço para entender cada palavra. Basta permitir que sua mente vá se aquietando e que seu corpo receba esta experiência como um espaço seguro. O que está sendo cultivado aqui é um novo vínculo entre descanso e construção. Um novo vínculo entre o silêncio da noite e o movimento da sua vida prática. Um novo vínculo entre a calma
e a capacidade de agir com mais inteligência durante o dia. Enquanto você ouve, seu interior começa a soltar antigos padrões de escassez, pressa, culpa, procrastinação, medo de errar, medo de tentar de novo e até aquela sensação cansativa de que o dinheiro sempre exige sofrimento para chegar. Pouco a pouco, essas ideias começam a perder força e no lugar delas vai se formando uma base mais madura, mais estável e mais favorável para receber, administrar, manter e multiplicar. Este áudio também serve para alinhar dentro de você duas forças que muitas vezes parecem separadas. De um lado, a disciplina, que organiza, fortalece e cria continuidade. Do outro, a sorte, que abre caminhos, aproxima encontros certos, revela boas oportunidades e faz com que certas portas se apresentem no momento exato. Quando essas duas energias se encontram dentro de você, a vida começa a responder de outro jeito. Você passa a perceber melhor os sinais, passa a fazer escolhas com mais firmeza, passa a não desperdiçar o que antes deixava escapar. Passa a se posicionar de forma mais segura diante das possibilidades. A sorte deixa de ser algo distante e imprevisível. A disciplina deixa de ser um castigo pesado. Ambas se tornam parceiras da sua expansão. Talvez por muito tempo você tenha sentido que queria prosperar, mas se via preso em ciclos de cansaço, desânimo ou desorganização emocional. Talvez tenha começado muitas coisas com esperança e abandonado no meio do caminho por exaustão, medo ou dúvida. Talvez tenha desejado estabilidade, mas o seu mundo interno ainda estivesse acostumado à luta, ao aperto e à tensão. Este momento vem justamente para interromper esse padrão com suavidade. Não pela força, não pela cobrança, mas por meio de uma nova experiência interior. Uma experiência em que descansar não significa desistir. Descansar significa permitir que a mente se limpe, que o corpo se recupere e que sua energia volte a servir ao que realmente constrói. Enquanto a noite avança, este áudio começa a fortalecer em você a sensação de merecimento consciente. Não um merecimento arrogante, mas um merecimento sereno. A compreensão profunda de que você pode, sim, viver uma realidade financeira mais digna, mais estável e mais leve. Você pode criar consistência. Você pode reconhecer oportunidades. Você pode ser guiado para encontros, ideias, decisões e caminhos que melhorem a sua vida. Você pode aprender a sustentar o que recebe. Você pode se tornar alguém que não apenas deseja prosperidade, mas que também se torna um lugar fértil para ela permanecer. E talvez a parte mais importante desta noite seja esta: você não está aqui para lutar contra a sua própria mente. Você está aqui para ensinar seu interior a confiar em um novo ritmo. Um ritmo em que a calma não enfraquece sua ambição, mas a torna mais inteligente. Um ritmo em que o descanso não atrasa sua vida, mas prepara seus próximos passos. Um ritmo em que dinheiro e oportunidades deixam de ser fontes de ansiedade e passam a ser campos em que você aprende a agir com firmeza, equilíbrio e constância. É para isso que este áudio serve. Para que enquanto você repousa, algo dentro de você se alinhe com mais clareza, mais disciplina e mais sorte, de forma natural, profunda e contínua. Agora permita que o seu corpo entenda, pouco a pouco, que a noite já começou a cuidar de você. Não existe nada que precise ser resolvido neste instante. Não existe nenhuma urgência que mereça entrar com você neste momento de recolhimento.
Apenas ajuste sua posição da forma mais confortável que puder, sentindo a cama ou o travesseiro, recebendo o seu peso com gentileza. Deixe que o apoio abaixo de você faça parte deste processo, como se a própria noite estivesse sustentando cada parte do seu corpo, sem exigir esforço, sem pedir reação, sem esperar nada além da sua permissão para relaxar. Solte primeiro a região do rosto. Muitas vezes, sem perceber, a testa permanece tensa, os olhos continuam atentos por dentro e a mandíbula segue segurando o peso do dia como se ainda fosse necessário se defender. Mas agora não é mais preciso. Deixe a testa se suavizar. Deixe o espaço entre as sobrancelhas se abrir. Permita que os músculos ao redor dos olhos se aquietem. Afrouxe a língua dentro da boca. Solte a mandíbula com delicadeza. Há um tipo de descanso que começa justamente quando o rosto para de sustentar silenciosamente a preocupação. E quando o rosto relaxa, uma mensagem muito importante começa a ser enviada para todo o corpo. Por agora, está tudo seguro. Leve sua atenção para o pescoço e para os ombros. Sinta como, ao longo do dia, eles talvez tenham carregado tarefas, pensamentos, responsabilidades, medos e até pressões que não cabiam mais em você. Agora imagine esse peso se desfazendo devagar, como se cada expiração tirasse um pouco da carga acumulada. Os ombros podem descer, o pescoço pode amolecer, os braços podem descansar mais profundamente. Não há nada para segurar, não há nada para controlar nesta hora. Apenas permita que seu corpo perceba que não precisa mais permanecer em estado de alerta. Respire de forma lenta, tranquila e natural. Sem forçar, sem buscar perfeição, apenas respirando com mais consciência. Inspire sentindo o ar entrando com calma, como se trouxesse espaço para dentro de você. Expire percebendo o corpo esvaziar a tensão que já não precisa permanecer. Inspire de novo, de maneira suave, acolhendo serenidade. Expire mais lentamente, como quem libera o excesso de velocidade que ainda estava preso no peito. E a cada nova respiração, o corpo começa a entender que já pode sair da dureza do dia e entrar num ritmo mais manso, mais profundo, mais restaurador. Enquanto respira, perceba o contato do seu corpo com a cama. Note os pontos de apoio, a parte de trás da cabeça repousando, os ombros entregues, as costas se acomodando, as pernas ficando mais pesadas, os pés cada vez mais quietos. Você não precisa fazer nada além de sentir. E talvez faça muito tempo que o seu corpo não receba essa atenção simples, essa escuta serena, esse espaço em que ele não é cobrado, não é apressado e não é interrompido. Nesta noite, essa atenção será parte da sua cura interior, porque quando o corpo se sente ouvido, ele para de pedir socorro pela tensão. E quando ele para de se defender, o descanso começa a entrar de verdade. Agora vá percebendo que sua respiração pode tocar regiões que estavam esquecidas. Ao inspirar, imagine o ar chegando ao peito e criando um pouco mais de espaço por dentro. Ao expirar, sinta que o peso emocional do dia também começa a sair em silêncio. Como se cada saída de ar ajudasse você a soltar não apenas o cansaço físico, mas também a cobrança acumulada, o medo de não dar conta, a inquietação financeira, a pressão por resultados, a sensação de precisar correr o tempo todo para merecer segurança. Nesta noite, o seu corpo não precisa provar valor por meio do esforço.
O seu corpo apenas repousa, e nesse repouso, algo importante começa a ser reorganizado. Relaxe também o abdômen. Muitas pessoas dormem com a barriga contraída, como se até o centro do corpo continuasse preparado para reagir. Mas agora o ventre pode se soltar. A região do peito pode amolecer. A respiração pode encontrar mais espaço. E conforme isso acontece, a sensação de ameaça interna começa a diminuir. O corpo entende, enfim, que pode baixar a guarda, que pode confiar um pouco mais, que pode sair da rigidez e entrar numa quietude verdadeira. Essa quietude não é fraqueza, é restauração. É o momento em que a energia deixa de ser gasta na defesa e começa a ser devolvida à recuperação, à clareza e ao equilíbrio. Se algum pensamento vier, não lute com ele. Apenas perceba e volte com carinho para o corpo. Volte para a respiração. Volte para o apoio da cama. Volte para a sensação de peso agradável se espalhando pelos braços, pelas pernas, pelas costas. A mente pode ainda tentar correr por alguns instantes, mas o corpo já começa a aprender outro caminho. Um caminho de desaceleração, um caminho de confiança, um caminho em que a noite não é um espaço de batalha interna, mas um espaço de reorganização silenciosa. Sinta agora os pés relaxando, as pernas cedendo ao descanso, o quadril ficando solto, as costas mais pesadas, o peito mais aberto, os ombros mais distantes das orelhas, o maxilar livre, o couro cabeludo macio, tudo em você começando a receber a mensagem de que já não precisa manter o mesmo ritmo do mundo lá fora. O dia terminou. A pressa já não serve mais. A cobrança pode se afastar. O corpo pode finalmente compreender que este é um território seguro. E à medida que você continua respirando devagar, talvez perceba uma mudança sutil, mas real. O corpo vai ficando mais presente. A mente vai deixando de comandar tudo sozinha. O excesso de energia que antes se espalhava em preocupação começa a se assentar. E nesse assentamento, você inicia a travessia mais importante desta noite. Sair do modo de sobrevivência e entrar pouco a pouco no modo de restauração. Seu corpo começa a entender que agora já não precisa mais se defender de nada. Agora ele pode apenas repousar, receber e confiar. Agora que o corpo começa a se soltar, a mente também pode aprender que já não precisa continuar correndo na mesma velocidade. Pensamentos podem ter passado o dia inteiro tentando organizar tudo, prever cenários, evitar erros, encontrar soluções, calcular riscos, lembrar pendências, revisar conversas e carregar preocupações que se repetem sem oferecer descanso. Mas nesta noite existe um convite diferente. Em vez de seguir alimentando o ruído, você pode permitir que a mente se afaste dele, não pela força, não brigando com o que pensa, mas diminuindo o ritmo aos poucos, como quem baixa a intensidade de uma luz até o ambiente inteiro ficar mais suave. Perceba que cada respiração pode funcionar como uma pequena ponte entre o excesso de pensamento e um estado mais silencioso. Ao inspirar, você acolhe quietude. Ao expirar, você se afasta do movimento acelerado do dia. Ao inspirar, sente mais espaço dentro de si. Ao expirar, deixa para trás o que não precisa acompanhar você durante a noite. E se vier algum pensamento insistente, não entre nele. Apenas observe como se ele estivesse passando ao longe, sem a necessidade de segui-lo.
Você não precisa resolver tudo agora. Você não precisa concluir nada agora. Seu trabalho nesta noite não é pensar melhor. Seu trabalho é descansar mais profundamente. Imagine, então, que sua mente é como a superfície de uma água que esteve agitada o dia inteiro. Houve vento, pressão, ondas, movimento, exigências, pressa, medo de falhar, vontade de acertar, necessidade de controlar. Mas o vento começa a diminuir, e quando o vento diminui, a água não precisa fazer esforço para se acalmar. Ela apenas responde ao novo ambiente. Assim também pode acontecer dentro de você. Sua mente não precisa ser forçada ao silêncio. Ela apenas precisa sentir que já não há ameaça, que já não há urgência, que já não há motivo para permanecer tão tensa. Pouco a pouco, o que parecia agitado começa a se tornar mais liso, mais sereno, mais profundo. Agora deixe que algumas frases simples acompanhem esse processo, como se fossem passos suaves, levando você para mais longe do ruído. Em silêncio ou apenas sentindo por dentro, permita que essas ideias encontrem espaço em você. Nesta noite, eu não preciso carregar tudo. Nesta noite, eu posso soltar o excesso. Nesta noite, minha mente pode desacelerar. Nesta noite, eu não preciso prever cada detalhe do amanhã. Nesta noite, eu me permito descansar antes de continuar. Repita isso internamente do jeito que soar mais natural. Não como obrigação, mas como permissão. Permissão para não permanecer preso no mesmo padrão de tensão mental. Você também pode imaginar que está descendo lentamente por um caminho tranquilo, seguro e silencioso. Não existe pressa nessa descida. Cada passo leva você para mais fundo dentro de si, para um lugar onde pensamentos perdem volume e o corpo ganha presença. Talvez seja uma escadaria iluminada por uma luz suave, talvez seja um caminho de terra firme, em meio à noite calma, talvez seja apenas a sensação de ir ficando cada vez mais distante do barulho. E conforme você desce, vai deixando para trás o dia que passou. Fica para trás a cobrança. Fica para trás a comparação. Fica para trás a necessidade de responder a tudo. Fica para trás a sensação de que descansar é perder tempo. Quanto mais você desce, mais seu interior entende que repousar também é construir. Comece a contar dentro de você, num ritmo lento, sem esforço, como quem usa a própria contagem para se afastar da agitação. 10. O dia começa a se dissolver. 9. Os pensamentos ficam mais espaçados. 8. O peito se torna mais leve. 7. A testa já não precisa sustentar preocupação. 6. A mente entende que pode reduzir a vigilância. 5. Seu corpo afunda um pouco mais no descanso. 4. O silêncio começa a parecer seguro. 3. As ideias perdem força e se afastam. 2. A noite se torna um abrigo por dentro e por fora. 1. Agora você entra mais profundamente em si mesmo, num estado em que não é preciso correr atrás de nada. Se algum pensamento surgir dizendo que você precisa continuar alerta, apenas agradeça e deixe passar. Essa parte da mente talvez tenha tentado proteger você durante muito tempo. Talvez ela tenha acreditado que manter tensão era uma forma de evitar perdas, de impedir erros, de controlar o futuro. Mas agora ela pode aprender algo novo. Ela pode aprender que nem toda proteção vem da vigilância. Às vezes a proteção vem da pausa.
Às vezes, a clareza vem depois que o pensamento desacelera. Às vezes, a melhor forma de preparar o amanhã é não levar a confusão de hoje para dentro do sono. Permita que as imagens internas fiquem mais suaves. Em vez de cenas de preocupação, imagine espaços amplos, tranquilos e estáveis. Um céu noturno limpo, uma luz baixa e acolhedora. Um lugar onde nada empurra você, nada cobra você, nada exige resposta imediata. Seu sistema interno começa a reconhecer esse ambiente e a imitá-lo. O coração desacelera. A respiração aprofunda. Os músculos soltam o resto do esforço. A mente entende que pode se recolher sem perigo. E quando essa compreensão se instala, até os pensamentos que antes pareciam grandes demais começam a perder o peso. Agora repita internamente, bem devagar, quase como um sussurro que embala sua própria consciência. Eu posso ir mais devagar. Eu posso soltar o ruído. Eu posso descansar sem culpa. Eu posso pausar sem perder o meu valor. Eu posso confiar que o que precisa ser visto será visto no momento certo. Eu posso deixar a noite cuidar do que minha mente cansada já não consegue organizar com clareza. Essas frases não estão aqui para convencer você à força. Elas estão aqui para abrir uma passagem. Uma passagem entre a mente que luta o tempo todo e a mente que começa a confiar. A cada nova respiração, a cada pequena repetição, a cada instante em que você escolhe não seguir o pensamento até o fim, algo importante acontece. Você retoma espaço por dentro. Você sai do turbilhão. Você volta para um centro mais quieto. E nesse centro não existe desespero. Não existe corrida. Existe presença. Existe repouso. Existe uma inteligência calma, começando a ocupar o lugar que antes era dominado pela tensão. Sua mente não precisa desligar de uma vez. Basta ir baixando o ritmo, cedendo, entregando, repousando. Se ainda houver barulho dentro de você, tudo bem. Mesmo o barulho pode se cansar e se afastar quando deixa de ser alimentado. Continue respirando. Continue se permitindo soltar. Continue deixando que a noite faça em você esse trabalho silencioso de desacelerar, limpar e aquietar. Você não está falhando se ainda pensa. Você está apenas atravessando com gentileza a distância entre o excesso e o descanso. E essa travessia já começou. Sua mente está aprendendo que pode descansar sem perder o controle da vida. Está aprendendo que desacelerar não é desistir. Está aprendendo que o silêncio pode ser um aliado. Está aprendendo, enfim, a ceder à calma. Agora que seu corpo já começa a confiar na noite e sua mente vai ficando mais silenciosa, permita que uma nova imagem de prosperidade se forme dentro de você. Não uma prosperidade apressada, instável ou cheia de ansiedade. Não uma riqueza que chega como um susto e some como um vento, mas uma prosperidade que cria raízes. Uma prosperidade que encontra espaço em você porque, aos poucos, sua energia interna deixa de viver em conflito com aquilo que deseja receber. Nesta noite, você não está apenas descansando. Você está ensinando o seu interior a se tornar compatível com dinheiro, com oportunidades, com constância e com escolhas mais inteligentes. Talvez por muito tempo você tenha associado o dinheiro a tensão, preocupação, medo de faltar, esforço sem fim ou sensação de atraso. Talvez, sem perceber, uma parte de você tenha aprendido que prosperar exige desgaste constante, que sorte é para poucos,
que estabilidade nunca dura, ou que sempre existe alguma força interrompendo aquilo que começa a dar certo. Mas agora, essas ideias antigas podem começar a perder o lugar dentro de você. Não porque você está lutando contra elas, mas porque algo mais forte e mais sereno começa a ser plantado. Uma nova relação com o merecimento. Uma nova relação com a disciplina. Uma nova relação com as oportunidades que antes talvez passassem sem serem reconhecidas. Imagine que existe dentro de você um campo fértil, silencioso e profundo. Durante muito tempo, esse campo talvez tenha sido regado por medo, comparação, culpa, pressa e insegurança. E mesmo quando havia desejo de crescer, o solo interno ainda estava cansado, duro ou desconfiado. Nesta noite, esse campo começa a mudar. A terra se torna mais macia. O ambiente se torna mais receptivo. O que antes era tensão começa a virar espaço. O que antes era desordem começa a virar alinhamento. E nesse novo solo, você começa a plantar sementes muito específicas. Sementes de constância. Sementes de foco. Sementes de coragem para manter o que começou. Sementes de inteligência para perceber a hora certa de agir. Sementes de confiança para receber sem medo o que a vida deseja entregar. Sinta que, enquanto você repousa, essas sementes vão se acomodando profundamente no seu interior. A disciplina já não parece um peso que rouba sua liberdade. Ela começa a parecer uma força calma que organiza seus caminhos. Uma força que ajuda você a repetir o que faz bem. Uma força que sustenta o que realmente importa. Uma força que impede que seus sonhos dependam apenas de motivação passageira. Nesta noite, a disciplina deixa de ser vista como rigidez e passa a ser reconhecida como lealdade consigo mesmo. Lealdade com aquilo que você deseja construir. Lealdade com sua paz. Lealdade com a vida que você quer viver. E junto com a disciplina, a sorte também se aproxima de uma nova maneira, não como acaso distante, não como prêmio raro, não como algo reservado a outras pessoas. A sorte começa a se mostrar como encontros certos, tempos certos, ideias certas, decisões certas e portas certas aparecendo quando você está pronto para percebê-las. Porque existe um tipo de sorte que floresce quando a mente está mais limpa, quando o coração está menos apressado e quando a energia deixa de ser desperdiçada no medo constante. Quanto mais você se alinha internamente, mais percebe movimentos que antes pareciam invisíveis, mais reconhece sinais, mais sente clareza, mais sabe quando insistir, quando esperar, quando aceitar e quando mudar. A sorte encontra com mais facilidade quem já não vive completamente distraído pela tensão. Permita-se imaginar sua vida financeira entrando num fluxo mais firme. Você acorda com mais presença, toma decisões com mais consciência, organiza melhor o que recebe, valoriza melhor seu tempo, percebe oportunidades que combinam com seu momento. Não corre atrás de tudo, mas também não deixa escapar aquilo que faz sentido. Sua energia deixa de se espalhar em muitas direções e começa a se concentrar no que realmente constrói resultado. Você se torna mais constante, mais confiável para si mesmo, mais preparado para sustentar crescimento. E essa preparação interna muda muito mais do que parece. Porque não adianta desejar abundância sem criar dentro de si o espaço que consegue mantê-la. Agora imagine o dinheiro chegando à sua vida de forma mais estável, mais limpa
e mais coerente com sua paz. Não como uma visita rara, mas como uma presença que começa a encontrar permanência. Pequenas entradas, novas chances, convites, ideias, contatos, propostas, melhorias, saídas criativas, caminhos antes invisíveis. Tudo isso pode começar a se aproximar de você quando seu interior deixa de repetir a linguagem da escassez e passa a sustentar a linguagem do merecimento com responsabilidade. Você pode receber e saber usar. Você pode crescer e permanecer em equilíbrio. Você pode avançar sem se perder. Você pode prosperar sem abandonar sua paz. Nesta noite, deixe que algumas verdades se assentem bem fundo em você. Eu posso construir riqueza com constância. Eu posso atrair oportunidades com clareza. Eu posso ser disciplinado sem viver em dureza. Eu posso ter sorte sem depender do acaso o tempo todo. Eu posso aprender a reconhecer o momento certo. Eu posso confiar mais em mim diante do dinheiro. Eu posso me tornar alguém que mantém aquilo que conquista. Eu posso sair dos ciclos de impulso e interrupção. Eu posso viver uma vida em que progresso e paz caminham juntos. Talvez a sua mente antiga ainda não esteja acostumada com essa nova possibilidade. Talvez exista uma parte de você que estranhe a ideia de prosperar com tranquilidade. Mas não há problema. Toda nova realidade começa sendo uma presença sutil antes de se tornar uma experiência concreta. E o que você faz nesta noite é exatamente isso. Você oferece ao seu interior uma experiência nova, a experiência de descansar sem se desligar dos seus objetivos, a experiência de receber mensagens de abundância sem tensão, a experiência de sentir que disciplina e sorte não são opostas, mas complementares, a experiência de permitir que sua vida material comece a ser construída também a partir de um estado interno mais saudável. Enquanto a noite avança, imagine uma luz serena envolvendo sua mente, seu peito e suas mãos. Essa luz leva ordem ao que estava confuso, leva constância ao que estava irregular, leva direção ao que estava disperso, leva confiança ao que estava inseguro, e suas mãos, simbolicamente, deixam de representar apenas esforço e passam a representar capacidade. Capacidade de construir, de receber, de organizar, de escolher, de transformar. Suas mãos se tornam mãos de alguém que não vive apenas apagando incêndios, mas também edificando caminhos. Mãos de alguém que aprende a acolher as oportunidades com maturidade. Mãos de alguém que deixa de viver em luta com o dinheiro e começa a tratá-lo como uma energia que precisa circular com consciência, respeito e continuidade. Sinta também que seu coração vai se libertando da ansiedade associada ao futuro. O amanhã não precisa mais ser imaginado apenas como ameaça ou cobrança. O amanhã pode começar a ser sentido como espaço aberto, como terreno de possibilidades, como lugar em que sua preparação interna encontrará expressões concretas. Você não precisa saber agora de onde virá cada resposta. Basta permitir que o seu sistema interno aprenda a parar de bloquear aquilo que deseja receber. Basta permitir que o seu corpo pare de associar prosperidade com perigo. Basta permitir que sua mente pare de sabotar o novo por fidelidade ao velho medo. E assim, pouco a pouco, você vai se tornando um lugar mais favorável para a abundância permanecer, mais favorável para oportunidades serem reconhecidas, mais favorável para o dinheiro entrar e ser bem conduzido,
mais favorável para a disciplina nascer como um hábito gentil e firme, mais favorável para a sorte encontrar passagem. Nesta noite, nada precisa ser forçado, basta continuar repousando e deixando que essas ideias desçam com suavidade. O que está sendo cultivado em você é profundo, e o que é profundo não precisa ser apressado. Basta ser repetido, recebido e assentado noite após noite, até que seu mundo interno passe a agir de acordo com essa nova verdade. Você pode viver prosperidade com consistência, disciplina e sorte. Agora deixe que tudo o que foi semeado até aqui comece a se assentar com mais profundidade dentro de você, sem pressa, sem esforço, sem a necessidade de entender racionalmente cada mudança. Há transformações que não começam no barulho de uma decisão grandiosa, mas no silêncio de uma repetição serena. E nesta noite, enquanto seu corpo repousa e sua mente já não tenta controlar tudo ao mesmo tempo, as ideias certas começam a encontrar lugar no seu interior, como água que penetra a terra aos poucos, como uma presença calma que se instala sem ferir, sem forçar, sem confundir. Você pode descansar e ainda assim continuar se fortalecendo por dentro. Você pode relaxar e ainda assim continuar se alinhando com uma vida financeira mais organizada, mais constante e mais favorável. Você pode dormir e ainda assim continuar ensinando seu sistema interno a deixar de rejeitar aquilo que deseja receber. Nem toda construção acontece quando você está fazendo alguma coisa. Há construções que acontecem quando você para de resistir. Há construções que acontecem quando o medo se afasta o suficiente para que novas verdades possam criar raiz. Por isso, permita que algumas ideias se repitam dentro de você com suavidade, como quem escuta uma verdade antiga sendo restaurada. Eu posso confiar mais na minha capacidade de construir. Eu posso manter o que começo. Eu posso agir com disciplina sem perder a leveza. Eu posso receber oportunidades sem medo. Eu posso ter constância. Eu posso ser firme. Eu posso aprender a prosperar de forma estável. Eu posso caminhar com mais clareza. Eu posso parar de me sabotar por cansaço, por insegurança ou por hábitos antigos. Eu posso me tornar alguém que honra o que deseja viver. Repouse nessas verdades. Não tente prová-las agora. Não tente medir resultados agora. Apenas deixe que elas desçam. Muitas vezes, o coração demora um pouco para acreditar naquilo que a alma já está pronta para receber. Muitas vezes, uma nova realidade precisa primeiro ser sentida por dentro, antes de ser reconhecida por fora. E tudo bem. Nesta noite, você não está sendo cobrado por resultados imediatos. Você está sendo acolhido em um processo de reorganização profunda, um processo em que disciplina deixa de ser cobrança e passa a ser cuidado. Um processo em que sorte deixa de ser mistério distante e passa a ser abertura, sintonia e percepção. Agora imagine que cada uma dessas ideias encontra um lugar específico dentro de você. A disciplina se acomoda na sua postura interior, tornando você mais estável, mais comprometido consigo mesmo, mais capaz de sustentar o que realmente importa. A sorte se acomoda no seu olhar, deixando você mais atento aos sinais certos, mais preparado para reconhecer oportunidades e menos preso à distração do medo. O merecimento se acomoda no seu peito, tirando o peso antigo da culpa, da sensação de atraso
e da crença de que você precisa sofrer demais para receber. A constância se acomoda nas suas mãos, transformando seus gestos futuros em escolhas mais organizadas, mais lúcidas e mais férteis. E enquanto tudo isso se acomoda, seu sistema emocional começa a entender que dinheiro e oportunidades não precisam ser vividos como ameaça. O dinheiro não precisa ser associado apenas à cobrança. A oportunidade não precisa ser associada apenas ao medo de errar. O crescimento não precisa ser associado apenas à pressão. Há um novo caminho sendo fortalecido em você. Um caminho em que a prosperidade pode conviver com a paz. Um caminho em que agir com seriedade não destrói sua calma. Um caminho em que o futuro deixa de parecer um peso e começa a parecer um espaço real de construção. Talvez durante muito tempo você tenha carregado internamente frases silenciosas que enfraqueciam sua energia. Frases como "eu sempre me atraso", "eu não consigo manter", "eu começo e abandono, as coisas boas não ficam", "o dinheiro vai embora rápido", "as oportunidades nunca chegam para mim", "eu tenho azar", "eu não sei conduzir minha vida material". Nesta noite, essas frases podem começar a perder o tom de verdade absoluta. Elas podem ser vistas apenas como marcas de um período, como ecos de experiências antigas, como registros de cansaço, mas não como sentença. Você não precisa continuar sendo governado por aquilo que feriu sua confiança no passado. Respire e deixe que novas frases ocupem esses espaços com mais serenidade. Eu posso aprender um novo ritmo. Eu posso me tornar mais constante. Eu posso melhorar minha relação com o dinheiro. Eu posso desenvolver disciplina de forma natural. Eu posso identificar boas oportunidades. Eu posso criar estabilidade. Eu posso prosperar sem medo. Eu posso receber com gratidão e conduzir com sabedoria. Eu posso confiar que minha vida não precisa repetir para sempre os mesmos padrões. Eu posso me abrir para um ciclo mais maduro, mais próspero e mais firme. Sinta como essas afirmações, quando repetidas num estado de descanso, começam a tocar não apenas seus pensamentos, mas também suas emoções. O coração já não precisa reagir com tanto aperto quando o assunto é futuro. O peito já não precisa endurecer diante da ideia de dinheiro. O corpo já não precisa entrar em alerta diante da palavra oportunidade. Aos poucos, tudo isso começa a ser reinterpretado internamente. Prosperar passa a parecer mais seguro. Crescer passa a parecer mais possível. Permanecer passa a parecer mais natural. E quando o corpo e a emoção deixam de resistir, a mente encontra menos obstáculos para agir com clareza durante o dia. Agora imagine que a noite inteira trabalha a seu favor, consolidando esse estado. Enquanto você repousa, sua mente solta o excesso de desorganização. Enquanto você respira, seu coração aprende a confiar mais. Enquanto você descansa, seu interior revisa antigos hábitos e começa a favorecer novos caminhos. O que antes parecia instável começa a pedir continuidade. O que antes era impulso começa a buscar direção. O que antes era medo começa a se dissolver em presença. O que antes era somente desejo começa a ganhar base emocional para existir de verdade. Você pode confiar que a repetição calma transforma. Pode confiar que o que é dito ao coração no momento certo encontra profundidade. Pode confiar que sua relação com a prosperidade pode mudar sem violência interna. Pode confiar que sua disciplina pode nascer de um lugar de respeito.
e não de exaustão. Pode confiar que sua sorte pode crescer à medida que sua percepção se limpa e sua energia deixa de se perder em ansiedade. Pode confiar que não é tarde para reorganizar sua vida material. Pode confiar que ainda existem caminhos possíveis para você. E quanto mais você repousa, mais simples tudo vai ficando. Você não precisa carregar o futuro inteiro. Você precisa apenas se tornar, pouco a pouco, uma pessoa mais alinhada com aquilo que deseja viver. Uma pessoa que repete o que funciona. Uma pessoa que honra pequenos passos. Uma pessoa que aprende com serenidade. Uma pessoa que reconhece bons momentos. Uma pessoa que não se abandona diante das dificuldades. Uma pessoa que segue. Uma pessoa que mantém. Uma pessoa que se torna confiável para si mesma. Essa versão de você não nasce de uma cobrança cruel. Ela nasce de uma fidelidade tranquila, repetida, silenciosa e profunda. Agora, deixe que essas palavras continuem ecoando sem esforço dentro de você. Eu posso manter. Eu posso construir. Eu posso receber. Eu posso reconhecer. Eu posso organizar. Eu posso confiar. Eu posso prosperar. Eu posso crescer com calma. Eu posso unir disciplina e sorte. Eu posso abrir espaço para dinheiro e oportunidades com consistência. Eu posso descansar sem me afastar dos meus objetivos. Eu posso repousar e ainda assim continuar me transformando. Eu posso deixar esta noite trabalhar em mim de forma gentil, estável e verdadeira. E se alguma parte sua ainda estiver cansada demais para acreditar completamente, tudo bem. Não é preciso acreditar em tudo agora. Basta permanecer. Basta permitir. Basta não resistir. A repetição amorosa continuará fazendo seu trabalho. A noite continuará assentando o que precisa ser assentado. Seu interior continuará absorvendo o que fortalece e soltando o que enfraquece. Você não precisa forçar uma mudança. Você pode permitir uma mudança. E permitir nesta noite já é muito. Continue respirando com calma. Continue deixando o corpo descansar. Continue permitindo que essas ideias encontrem morada dentro de você. Porque quanto mais elas repousam no seu interior, mais natural se torna viver de acordo com elas. A prosperidade começa por dentro como permissão, depois vira postura, depois vira escolha, depois vira hábito, depois vira caminho. E esse caminho, nesta noite, está sendo fortalecido em silêncio. Agora você já não precisa fazer mais nada. Tudo o que precisava ser soltado começou a se afastar. Tudo o que precisava ser fortalecido já encontrou espaço dentro de você. Seu corpo pode continuar pesado e confortável, sua respiração pode seguir tranquila e sua mente pode simplesmente descansar dessa necessidade constante de vigiar, calcular e antecipar cada detalhe da vida. Nesta noite, você não precisa acompanhar conscientemente cada mudança. Basta permanecer nesse estado de repouso e permitir que o silêncio continue fazendo em você o que o excesso de esforço nunca conseguiu fazer com a mesma profundidade. Deixe que a sensação de calma se espalhe ainda mais, como um manto suave cobrindo seus pensamentos e seu peito, seu rosto, seus ombros, suas mãos. Tudo vai ficando mais distante, mais lento, mais macio. O dia já não exige resposta. A cobrança já não tem força aqui. O medo do amanhã já não precisa conduzir sua energia. Você pode descansar com a sensação serena
de que algo importante foi reorganizado dentro de você. Seu interior ouviu, seu corpo recebeu. Sua mente começou a aprender um novo ritmo, e esse novo ritmo continuará amadurecendo em silêncio ao longo da noite. Enquanto você repousa, continue sentindo que disciplina e sorte não estão longe de você. Elas já começam a se alinhar em seu campo interno. A disciplina cresce como firmeza tranquila. A sorte se aproxima como abertura de caminhos. O dinheiro deixa de ser apenas motivo de tensão e passa a ser uma energia que pode circular com mais equilíbrio em sua vida. As oportunidades deixam de parecer distantes e passam a encontrar mais espaço dentro da sua percepção. Você não precisa correr atrás de tudo agora. Você apenas descansa e permite que sua mente mais profunda continue absorvendo essa nova verdade. Você pode construir prosperidade com constância, com clareza, com maturidade e com paz. Se algum pensamento ainda surgir, deixe que ele passe devagar, sem prender sua atenção. Você já fez o suficiente por hoje. Agora o seu único compromisso é descansar. Descansar sem culpa. Descansar sem pressa. Descansar como quem entende que o repouso também prepara, também fortalece, também organiza. Durante a noite, sua mente continua trabalhando a seu favor de uma forma mais sábia, mais silenciosa e mais leve. Aquilo que antes era tensão vai cedendo lugar à confiança. Aquilo que antes era desordem vai cedendo lugar à clareza. Aquilo que antes era medo vai cedendo lugar a uma calma profunda, estável e restauradora. Sinta que você pode dormir com essa paz. Pode adormecer com a sensação de que não está parado, mas sendo preparado. Pode se entregar ao sono com a certeza de que seu interior continua assimilando disciplina, merecimento, equilíbrio e receptividade para novas oportunidades. Aos poucos, tudo em você vai ficando mais quieto, mais profundo, mais solto, mais entregue. E nessa quietude, a noite acolhe seu corpo, embala sua mente e sustenta seus próximos passos com delicadeza. Agora apenas continue descansando, continue respirando suavemente, continue deixando que a paz acompanhe você por toda a noite e que, ao amanhecer, algo dentro de você esteja mais firme, mais claro e mais alinhado com dinheiro, oportunidades, consistência, disciplina e sorte.